Olá, pessoal do primeiro ano. Então, dando continuidade ao nosso assunto iniciado na semana anterior sobre as leis de Newton, antes de entrarmos na primeira, segunda e terceira lei, nós vamos ver um pouquinho sobre o que é uma força resultante. Então, o que seria uma força resultante e como calcular essa força resultante? Força resultante, a determinação de uma força resultante é definida pela intensidade, direção e sentido que atuam sobre um objeto. Veja os diferentes exemplos que nós temos aqui. Então, ela é definida pela intensidade, ou seja, pelo valor numérico. Ela é definida pela direção, ou horizontal ou vertical, e é definida pelo sentido, direita, esquerda, para cima, ou então para baixo. Então, nós temos aqui o primeiro caso, força com a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, uma força que tem a mesma direção, as duas são horizontais, e elas têm também o mesmo sentido, as duas aqui são para direita. Então, o que a gente faz quando a gente tem duas forças neste modelo aqui? Duas ou mais forças, pode ter 3, 4 forças aqui com a mesma direção e o mesmo sentido. É bem simples fazer esse cálculo aqui. A força resultante vai ser a soma das duas. Então, esse seria aí o primeiro caso. O segundo caso, ele dá um pouquinho mais de trabalho, quando nós temos forças perpendiculares. Forças perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus, e vocês já determinaram aí, por Pitágoras, no 9º ano, várias resoluções de triângulo retângulo, achando aí a diagonal, né? Vocês achariam este valor aqui, que seria a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, é o mesmo processo, vocês vão ter F1 e F2 ou qualquer outra, então aqui elas formam um ângulo de 90 graus, a força resultante vai ser este valor aqui, vai ser essa diagonal. Aí essa F1 aqui é exatamente a mesma F1 aqui. E essa F2 permanece aqui, e ela vai formar um ângulo de 90 graus aqui, onde este lado aqui do nosso triângulo vai ser a hipotenusa. E aí, vocês vão substituir no teorema de Pitágoras, onde a força resultante ao quadrado é igual à força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. O terceiro caso, pessoal, também é bem simples, é quando as forças elas têm a mesma direção, porém elas têm sentidos opostos. Ou seja, as duas forças, elas estão na horizontal, só que uma está para a esquerda e uma está para a direita. Então, vocês vão fazer uma continha de menos entre as duas. Quem vai ganhar, pessoal? Vamos supor que isso aqui fosse um cabo de guerra. Um colega puxa para a esquerda e um colega puxa para a direita. Quem vai ganhar? Aquele que tiver a maior força. Então, a direção, ela vai continuar sendo a mesma, mas o sentido vai ser sempre em relação à força maior, beleza? E o quarto caso, que nós não vamos estar trabalhando nesse momento, é com base na lei dos cossenos. Vocês vão ver essa fórmula aí em matemática no 2º ano do ensino médio. Quem sabe, se vocês forem estudar aí trigonometria, aí vocês vão ver esta fórmula. Nada mais, nada menos do que o teorema de Pitágoras até aqui. Então, F1 ao quadrado mais a F2 ao quadrado. Só que como nós temos um ângulo qualquer que não é um ângulo de 90 graus, a gente substitui ainda por 2 vezes a F1 vezes a F2 vezes o cosseno do ângulo. Mas esse quarto caso aqui vocês podem estar esquecendo um pouquinho, que a gente não vai usar já. Este material, pessoal, com os 4 casos, vocês devem copiar no caderno aí de vocês, ou imprimir. Eu deixei aqui também alguns exercícios já resolvidos, pessoal. Então, vamos lá. Exercícios resolvidos. Esse aqui vocês também devem copiar no caderno. Questão 1. Veja a figura abaixo e nela há um bloco que está submetido a duas forças horizontais de intensidade F1 100 newtons e F2 75 newtons. Qual é o valor da força resultante, a direção e o sentido? Então, vamos lá, pessoal. Duas forças, ó. Vejam que o F1 ele empurra para cá e o F2 ele empurra
para lá. Então, elas têm sentidos aqui opostos. É como se esse F1 estivesse aqui puxando e esse F2 estivesse puxando para cá. O mesmo caso aí do cabo de guerra. Quem vai ganhar? A força que é maior. Então, se vocês forem ver, a força 1, ela tem 100 newtons. E a força 2, ela tem 75. Então, a força 1, ela é maior. Então, a resposta final do sentido vai ser o mesmo sentido de F1. E F1 está sendo para direita. Então, ela vai continuar horizontal para direita. E eu sei que vai ganhar também quem é maior. Então, 100 menos 75, a força resultante vai ser 25 newtons horizontal para direita. A questão 2, calcular a resultante de duas forças de 40 e 30 newtons nas seguintes situações. Letra A, se elas tiverem a mesma direção e mesmo sentido. Pessoal, mesma direção e mesmo sentido é o caso 1. Então, o que vocês fazem quando elas têm a mesma direção e o mesmo sentido? Vamos imaginar uma caixa. E duas pessoas puxam na mesma direção e no mesmo sentido. Então, essas forças elas vão ser somadas. Então, 40 mais 30, nós vamos ter 70 newtons. Letra B, se elas tiverem a direção, porém sentidos contrários. Aí já vai ser um cabo de guerra, pessoal. Cada uma puxa para um lado. Uma puxa para um lado com 40 e a outra puxa para o outro lado com 30. Qual vai ser a resultante? Vai ser a diferença das duas, então 40 menos 30. Como nós não sabemos o sentido das forças, quem é para a direita e quem é para a esquerda, ele não está pedindo isso agora. Então, ele só está pedindo a resultante. Então, nesse caso aqui, 10 newtons. E a letra C, se elas tiverem direções perpendiculares. Legal. Se elas tiverem direções perpendiculares, nós sabemos que nós vamos ter que aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Então, é F1. Podemos considerar aqui 40 newtons. Se a F2 é 30, aqui também é 30. E eu vou achar a minha hipotenusa aqui em cima. Então, a hipotenusa ao quadrado é FR ao quadrado. Então, FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2. Eu vou ter 40 e 30, ambos ao quadrado. 40 ao quadrado, 1.600. 30 ao quadrado, 900. A soma dos dois, 2.500. E o 2, que é expoente, ele vem sendo o índice de raiz. Então, força resultante vai ser raiz quadrada de 2.500. Vai ser 50 newtons. E a questão 3, vocês vão estar resolvendo aí no caderno de vocês. Calcular a resultante das três forças. Então, primeiramente, vocês devem estar calculando estas duas aqui, F1 e F2. Qual é a resultante delas? E depois, relacionar com a F3, que é de 6 newtons, para ter um exemplo deste aqui no finalzinho. Eu espero, pessoal, que esses exemplos auxiliem vocês na resolução das atividades que estão para resolver de forma online. E tem também um material de apoio, vocês não precisam copiar, está escrito aqui em cima, é um material de apoio apenas para vocês realizarem a leitura. Então, aqui tem alguns exemplos por meio de desenho em relação aí às forças resultantes, forças de mesmo sentido e forças com sentidos contrários, beleza? Espero que eu tenha auxiliado, façam o material de vocês bem certinho, se tiverem dúvida é só chamar. Abraços e boa semana!